O mundo espiritual é um mundo mais real do que o mundo físico. E Lúcifer, que era um querubim ungido, ele olhou para a sua própria beleza, para o seu poder, e ele falou, pera lá, por que eu vou adorar a Deus? Eu vou elevar meu trono acima do trono do Altíssimo. Tem a ver com a criação do homem, essa revolta? Então, essa é uma das teorias. Porque alguns acreditam que a revolta aconteceu quando Deus criou o homem. O mundo espiritual é um mundo mais real do que o mundo físico. Vamos então explicar, existe o mundo físico, que é esse material. Sim. Existe o mundo espiritual, e esse mundo espiritual é dividido. É uma outra dimensão. Ele coexiste com o nosso? Coexiste. Está entrelaçado? Por exemplo, Einstein dizia que tinha 11 dimensões. Então é um mundo real, só que ele é um mundo diferente, numa outra dimensão. E a Bíblia chama de mundo espiritual, né? Porque Deus é espírito. Então, Platão também dizia que o mundo verdadeiro era o mundo espiritual, não é? A Bíblia fala que o mundo espiritual existe, Deus é espiritual, os anjos são seres espirituais e Deus criou a matéria, criou o universo também. Agora, eles interagem, só que eles podem ver a nossa realidade, nós não podemos ver a deles. Não temos acesso. Não a não temos ser acesso. que seja por intermédio de alguns seres... Não, Deus permite, abre os olhos, dá uma visão espiritual. Existem pessoas que têm essa capacidade, esse dom de ver o mundo espiritual. Agora, o que a Bíblia diz a respeito dos seres angelicais, e aqui a gente vai falar de uma série de anjos diferentes, que na verdade a palavra angelos, que da onde vem a palavra anjo, significa mensageiro. Mensageiro? Então é só um tipo dos seres espirituais, tem muitos tipos. Agora, a gente vai para efeito de uma explicação mais prática, nós vamos falar de tudo. Nós vamos falar de tudo como anjo. Então, por exemplo, serafins, querubins, tronos, principados, potestades, tudo vamos falar de classes angelicais. Todos são anjos. Seres espirituais, que a gente vai chamar de anjos. Tecnicamente não são anjos, mas são seres angelicais, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que houve um determinado momento em que Lúcifer, que era um querubim ungido, que era o chefe da adoração no céu, ele olhou para a sua própria beleza, para o seu poder, para a sua refulgência, e ele falou, pera lá, por que eu vou adorar a Deus? Eu vou adorar a mim mesmo. Eu sou demais. Eu vou elevar meu trono acima do trono do Altíssimo. E no momento em que ele fez isso, ele não só se rebelou contra Deus, como ele convenceu 1/3 dos anjos, dos seres angelicais dos céus, para seguirem nessa rebelião. Como você imagina que foi isso? Teve uma reunião? Claro, é óbvio que não é no nosso estilo, né? Porque hoje você tem que falar, não, eles se comunicam por pensamentos e são seres de outro nível, né? São muito mais poderosos, muito mais avançados, são seres primevos, muito mais antigos, né? A Bíblia diz que eles cantavam, as estrelas cantavam quando Deus estava criando o universo. No livro de Jó fala. Então Deus criou os seres angelicais antes de criar o universo. Então, quando ele convence esses seres de se juntarem a ele, Deus vem e dá um basta. E Deus derrota Satanás, ordena que ele seja lançado não só para a terra, mas para o profundo do abismo. Qual é a... Porque é dito que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Sim. E os anjos? São o quê? Os anjos, veja, por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus é espírito. Porque Deus também tem vontade e tem livre-arbítrio para decidir fazer o que ele quer. E Deus compartilhou com o ser humano não só a natureza física, mas a natureza espiritual também. Então Deus é espírito, a essência de Deus é espiritual. Nós também, embora tenhamos um corpo, habitemos num corpo, nós somos espírito. Então, o ser humano é corpo, alma e espírito. A alma é a psique, a mente, o intelecto. O corpo é a sede dos 5 sentidos. Mas o espírito é a parte imortal que vai viver eternamente. Esta alma do jeito que ela é e também este corpo vai ser transformado. Não vai ser exatamente como é agora, mas o espírito é eterno.
porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os anjos, eles são criaturas de Deus, mas eles não têm na Bíblia nenhuma menção de que eles sejam feitos à imagem e semelhança de Deus. E livre-arbítrio, já que o Livre-arbítrio eles tinham. Tinham também, Claro que vontade. tinham. Tanto é que a Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos até que se encontrou iniquidade no seu coração. Então, no momento em que ele acha que ele pode ser maior que Deus, veja, ele não quer ser abaixo de Deus. Ele era o maior de todos os seres criados, né? Mas tem a ver com a criação do homem, essa revolta? Então, essa é uma das teorias. Ah. Porque alguns acreditam que a revolta aconteceu quando Deus criou o homem. Então, isso seria logo depois da criação do ser humano e já havia Que faz criado mais o planeta sentido, Terra. né? Faz, porque de repente ele vê Deus criando um ser à sua imagem e semelhança e fala: meu Deus, agora eu vou perder meu lugar. É. E aí ele teria se rebelado. E os anjos servem aos seres humanos? Sim, a Eles Bíblia têm- diz que os anjos são espíritos ministradores a respeito daqueles que vão herdar a salvação. Eles foram criados para serem uma interface entre Deus e os homens. Entendi. Então, o mundo espiritual, na verdade, ele é muito mais antigo, mas ele existe também para fazer com que os seres humanos cumpram o seu propósito. Mas uma coisa que é importante a gente dizer, que quando Lúcifer cai, estes seres angelicais que tinham todas as classes, uma hierarquia igualzinho do céu, né? Eles viram demônios, Automaticamente. automaticamente. Eles deixaram de ser Eles anjos e passaram a ser demônios. eles perdem algum poder ou eles perdem Não. a... O que Eles eles... perderam a glória de Deus. Ah, tá. É Mas como se as capacidades que eles tinham, eles mantiveram. foi retirado deles o Espírito de Deus, a vontade... Não, quê? o Espírito de Deus nunca esteve neles. Ah, Essa não? é uma outra diferença. Então, isso que eu No entendo. ser humano, o Espírito de Deus está, mas nos anjos, não. Você entendeu? O que acontece? Eles perdem aquela alegria, o amor, porque nada disso pertencia a eles. Eles na esfera da glória de Deus. Eles estavam rodeados por esse poder, por essa pelo glória. amor, pela alegria. Quando eles se afastam, Eles perdem. Aí eles são seres que odeiam, são a antítese, antagônicos a Deus. Deus é amor, Satanás é o ódio. Deus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Deus é a alegria, eles têm muita angústia. Então veja, se no reino de Deus todos se amam, todos se honram, se respeitam, no reino das trevas, os demônios se odeiam, competem entre si. Eles odeiam os seres humanos a quem Deus ama, mas odeiam entre si também. tem ego, tem... Tudo, tem ego, tudo. ou seja, tudo aquilo que é antagônico a Deus, eles têm de maneira exacerbada. Entendi. E aí criou-se, então, estes dois reinos. A Bíblia chama Mas, por exemplo, se ele tinha um cargo, uma hierarquia aqui, ele vai ter uma Manteve hierarquia aqui. aqui. Manteve aqui. Manteve. Tá. Só que, por exemplo, tem gente que confunde. Por exemplo, arcanjo como se fosse uma coisa e principados outras coisas. E não é? É a mesma coisa. Porque a palavra no original grego é arquê. Tá. Arquê, O que é? o que é o arqui-inimigo? É o principal, é É o maior. É o maior. Mas o que é uma arqueologia? É o estudo das coisas antigas, É. porque arquê é o primeiro. Ah. As primeiras coisas. Vê se você acha, Lênin, alguma hierarquia pra gente colocar aí pra ir começar falando. Então o que acontece? A Bíblia chama de principado os arcanjos que viraram Entendi. principados demoníacos. Entendeu? E depois a gente vai falar isso quando falar das hierarquias, vamos tá. explicar o que cada um faz e o que cada um é, inclusive quem é mais poderoso, qual é a sua função, a sua atuação. A ordem da criação de Deus, onde estão os anjos? Na ordem da criação das coisas, do universo? A de tudo? Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos, que chamam de estrelas, lá no livro de Jó, cantavam, Então, eles rejubilando. já Eles já tinham sido eram criados. anteriores a isso. Tá. Anteriores a isso. Ou seja, Deus é eterno, sempre existiu, mas quando ele cria Entendi. os anjos. Tá. E depois, então, vem a criação do universo. Agora, no momento em que eles caem, começa uma batalha do reino de Deus, que a Bíblia fala de império das trevas e reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, você entra porque deseja, porque quer.
No império das trevas, você não tem opção. No reino do Filho, você é um súdito de coração. No império das trevas, você é um escravo de Satanás. Então, a Bíblia chama de império das trevas e reino do Filho do seu amor. Estes dois poderes antagônicos, eles lutam entre si. E vão lutar até o final dos tempos. E no final dos tempos, a gente sabe que Deus vai dar um basta, vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai estar para o resto da eternidade, assim como o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Aliás, a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas criou para Satanás e para os seus demônios. Ele cria, então, a partir do momento que tem a queda dos anjos. Obviamente ele já conhecia tudo isso, mas ele cria para um dia lançar no lago de fogo todos esses inimigos de Deus, né? Então, a guerra espiritual é assim. Agora, você fez uma pergunta boa, porque, na verdade, a hierarquia se mantém. E o poder e as habilidades e capacidades também se mantêm. Por exemplo, Lúcifer. Era um querubim. Ele era um querubim. No livro de Judas... Mas o querubim não é o mais poderoso na hierarquia, né? Então, querubins e serafins, alguns colocam os serafins acima, porque eles estão os serafins os são... Os 9 coros. Então isso daí na verdade é uma lista da Igreja Católica. Sei. E eu concordo com a maior parte disso, mas a questão, por exemplo, de serafins e querubins, a Bíblia não deixa claro quem é maior. Tá. Algumas pessoas dizem que os serafins são maiores porque eles são aqueles seres angelicais que estão na presença do trono de Deus. Eles têm 6 asas e 2 das asas cobrem os olhos. Para não ser fulminado? Não ser fulminado pela glória de Deus. Poxa. Então, assim... De tão próximos. De tão próximos que eles estão. Por isso que alguns os colocam lá. Mas a Bíblia fala que Lúcifer era querubim. Acima de todos eles. Ele é um querubim. Então faz mais ele sentido. É o único que a Bíblia fala que é um querubim ungido. Existem outros querubins. O que quer dizer um querubim ungido? A unção significa... a palavra vem do hebraico de shemen, que significa óleo. Tá. Você derrama um óleo sobre a cabeça de um rei e dessa maneira você declara que ele é autorizado pelo Deus dos deuses para ser o rei da nação de Israel, por exemplo. Agora, isso significa o quê? Capacitado para uma obra específica. Qual era a obra de Lúcifer? A Bíblia diz que quando Deus criou a música, todos os instrumentos musicais faziam parte das vestes de Satanás. Olha que tremendo. Ele era o líder da adoração no céu. Então a Bíblia fala que nas suas vestes tem os símbolos sonoros, tem os instrumentos de corda. A música foi criada para que ele adorasse a Deus no céu. Então, alguns afirmam que não havia nenhum outro tão poderoso quanto ele, a ponto dele ter saído e levado tanta gente. Mas isso é discutível. Mas é discutível? É discutível, porque nessa lista, por exemplo, os serafins estão acima. Nesse sentido. Porque, por exemplo, não sobre ele ter caído. Na rebelião, ele não levou nenhum serafim. O que ele levou? Levou querubins, levou principados. Ele é um querubim que foi, então não é impossível que ele tenha levado um outro querubim. A Bíblia não menciona isso, mas ele era um querubim. Mas principados e potestades ele levou com certeza. Então, quando você vê lá no livro de Judas, né, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, a gente chama de capítulo 1, mas na verdade só tem aquele capítulo 1, né? Diz que Satanás estava lutando com Miguel, o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel... Sempre coloca o Miguel como o que luta com Satanás. Por quê? Porque ele é o mais poderoso? Porque, assim, na verdade, Miguel, ele é o príncipe de Israel. Nós, quando falamos de principados, a gente vai perceber que eles têm uma jurisdição geográfica, territorialista. Entendi. Então Miguel está relacionado a Israel. Sempre é Miguel que tem a ver com Israel. Como Moisés era o grande legislador, e Satanás estava querendo o corpo dele. Moisés morreu e ele queria usar o corpo dele. E a Bíblia diz que Miguel entrou em luta contra Satanás. Mas a Bíblia diz que Miguel não ousou
usar nenhum juízo difamatório contra Satanás. Ou seja, ele não foi na sua própria força. Ele disse: o Senhor te repreenda. Ah, Ou seja, aparentemente ali, Lúcifer é maior do que Miguel. ah, é? É. Mais na força de cada um. Entendi. Mas Miguel, quando ele invoca a força de Deus, ele vence. Então, naquela batalha, Miguel ganhou e não deixou Lúcifer levar o corpo de Moisés. Muitos acreditam que se ele levasse, ele ia fazer o povo idolatrar, ia fazer Moisés ressuscitar, fazer alguma coisa para que ele pudesse Enganasse. usar aquilo contra Deus, né? Enganasse o povo. Então, assim, na Bíblia, Satanás parece ser o mais poderoso, não só do império das trevas, mas de todos os seres que foram criados. Mas não é, vamos dizer assim, errada a interpretação